Fala comigo, senhoras e senhores. Eu estou aqui mais uma vez gravando um novo videozinho para vocês sobre circuitos elétricos, nossa playlist aí de circuitos, beleza? Dessa vez para falar do princípio da superposição. É isso aí. É um princípio que nos ajuda a resolver circuitos elétricos, beleza? Já apresentei para vocês o método das tensões de nó, o método das correntes de malha. Hoje vou falar sobre o princípio da superposição e mostrar como é que ele pode nos ajudar a resolver circuitinhos elétricos, que é o que a gente gosta. Então, já vou mudar a minha tela aqui, sem muita demora, e nós vamos lá, então, falar sobre o princípio da superposição. Bom, qual é o objetivo de falar do princípio da superposição? Bom, é resolver circuitos, certo? Então, tá aí um exemplo de um circuito aí que a gente quer resolver, beleza? Poderia resolver esse circuito aí pelo método das tensões de nó, método das correntes de malha, mas hoje eu vou mostrar como é que a gente usa o princípio da superposição para fazer isso. E vamos lembrar aqui, vamos lembrar não, né? Deixa eu apresentar aqui a ideia geral para vocês, porque é o seguinte, ó, o princípio da superposição, quando a gente usa ele, o que a gente vai fazer basicamente é uma troca. A gente vai deixar de resolver um circuito mais complexo para resolver vários outros circuitinhos mais simples, certo? Então, essa é a troca que a gente está fazendo quando a gente usa o princípio da superposição. Só para lembrar, quando eu digo resolver um circuito, estou querendo calcular todas as tensões e correntes que existem ali nos ramos do circuito. Então, eu até desenhei ali, ó, I1, I2, I3, V1, V2, V3 e tal coisa. É isso que nós estamos querendo fazer aqui, certo? Para esse circuito em particular, aí, ó, eu já usei aí o método das tensões de nó, já resolvi esse circuito e já sei, inclusive, que esses valores que eu coloquei na tela são os valores corretos, certo? Então, são os valores de tensão e corrente que vão existir ali nesse circuito, quando eu ligar ele, né, com esses componentes aí que vocês estão vendo. Mas vamos voltar, vamos fingir que a gente não sabe aqui quais são os valores. Então, nós estamos chamando de I1, I2, I3, I4, V1, V2, V3, V4, as tensões e correntes, certo? Beleza. Qual que é a ideia lá? O que o princípio da superposição nos diz? Bom, o princípio da superposição, gente, primeiro, ele não se aplica só a circuitos elétricos, beleza? Esse princípio da superposição, ele se aplica a qualquer sistema aí, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas qualquer sistema aí dito linear, existem os sistemas lineares, o princípio da superposição se aplica a ele. E o que diz esse princípio da superposição? Diz que o efeito total de várias fontes de energia atuando sobre o circuito é igual à soma dos efeitos que cada fonte individualmente provoca. Então, eu tenho ali duas fontes nesse meu circuito, as duas atuando junto vão gerar ali algumas tensões e correntes, que a gente está vendo no desenho. O que o princípio da superposição me diz é o seguinte, olha, essas tensões e correntes que as duas geram juntas, os valores dessas tensões e correntes, eles são iguais à soma das correntes e tensões que cada uma geraria individualmente se estivesse atuando sozinha no circuito, certo? E é isso, e aí a gente vai usar isso aí para resolver o circuito. Como? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou vou retirar minha fonte de corrente e vou imaginar esse meu circuito, mas apenas com a fonte de tensão. Tá vendo? Então ali, ó, esse desenho que eu acabei de colocar é o mesmo circuito de cima, porém eu retirei a fonte de corrente. E repara ali como é que, né, quando eu tiro a fonte de corrente, basta eu arrancar ela do meu circuito. Então, eu simplesmente vim aqui, ó, onde estava a minha fonte de corrente, eu tirei ela, beleza? Ficaram aqui esses terminaizinhos aqui, né, voando aqui, né, sem efeito nenhum, sem função nenhuma, porque aqui não passa corrente nenhuma deles, certo? Isso aqui a gente pode até tirar esses terminais aqui, se a gente quiser. Mas esse aí seria o circuito de cima, sem a minha fonte de corrente, certo? Então, quando eu tiro a minha fonte de corrente, quando eu deixo só a minha fonte de tensão, essa fonte de tensão, ela vai criar aqui, ó, essas correntes e tensões que vocês estão vendo aqui, ó. Eu estou chamando aqui de I1 linha, I2 linha, I3 linha, I4 linha. Linha que eu estou falando, gente, é o apóstrofo ali em cima, tá certo? Olha lá, eu coloquei um apóstrofozinho ali no nome da corrente e tal coisa, no símbolo da corrente. Então, essa é a linha que eu estou falando. Então, ó, I1 linha, I2 linha, I3 linha, I4 linha, V1 linha. Isso aí são os valores de correntes e tensões que a minha fonte de 120 volts geraria atuando sozinha ali no meu circuito. Beleza? Ok. O que nós vamos fazer na sequência? Nós vamos pegar esse circuito, voltar nesse circuito e fazer o contrário agora. Deixar a fonte de corrente, tirar a fonte de tensão. Certo?
Então é isso que eu fiz naquele terceiro circuito ali. Repara que a fonte de tensão saiu. Agora, ó, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui. Ó. Quando eu tiro a fonte de corrente, eu simplesmente arranco ela do circuito. Quando eu tiro a fonte de tensão, eu não posso só arrancar ela do circuito. Eu tenho que tirar a fonte de tensão, mas fechar a conexão entre os terminais novamente. Então, repara aqui, ó, que nessa parte aqui do meu circuito de baixo, onde originalmente estava a fonte de tensão, ó, eu tirei ela, mas fechei o contato aqui entre os terminais, tá certo? Então, isso você tem que fazer sempre que você tirar uma fonte de tensão do seu circuito. Ok, mas então voltemos aqui e vamos analisar. Esse circuito lá de baixo tem só a fonte de corrente. Repara ali, ó, que tem ali, eu chamei de I1, duas linhas, I2, duas linhas, I3, duas linhas, I4, duas linhas, V1, duas linhas e tal coisa. Os valores de correntes e tensões que essa fonte de corrente ali agora vai gerar no meu circuito, certo? E aí, no fim das contas, é o seguinte, o que o princípio da superposição me diz é que a corrente, por exemplo, I1 real, que passa lá no meu circuito de cima com as duas fontes, ela vai ser igual a essa corrente aqui, ó, que é gerada só pela fonte de tensão, mais essa outra corrente aqui, que é gerada pela fonte de corrente. Ok? Essa tensão V1 aqui, ó, no resistor de 6 ohms, lá, ó, que existe quando as duas estão atuando juntas. Isso vai ser igual a esse V1' aqui, ó, que é a tensão que aparece quando eu tenho só a fonte de 120 volts, mais esse V1 duas linhas aqui, ó, que é o que aparece quando eu tenho só a fonte de corrente atuando ali no meu circuito, beleza? Então a gente pode escrever aqui para esse circuito em particular aqui, ó, que a corrente I lá do meu circuito de cima, ela é igual à corrente I' mais a corrente duas linhas. E a mesma coisa a gente pode dizer em relação às tensões, tá certo? Melhor maneira, né, de a gente entender isso é na prática, é com exemplo. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora, ó, olha só, o que eu fiz. Eu peguei lá então o meu circuito, né, arranquei a fonte de corrente dele, e agora eu vou calcular aqui os valores de correntes e tensões que nós temos aqui no meu circuito. Ok. Então, repara aqui, né, que esses terminais aqui, ó, eu poderia até apagar eles. Eles não fazem a menor diferença. Não tem corrente nenhuma passando por eles. É como se eles nem existissem aqui no meu circuito, certo? Então, aqui, com esse circuito aqui agora, esse circuito ele é um pouco mais simples. A gente consegue perceber que esse resistor de 2 ohms e o resistor de 4, eles estão em série, beleza? Se eles estão em série, eu posso calcular a resistência equivalente e simplificar o meu circuito. Então, esse circuito aqui um pouco mais simples, fica daquela maneira ali, ó, certo? Então, tem um resistor de 6, um resistor de 3, e esse último resistor de 6 aqui, ó, é o equivalente do de 2 e de 4, beleza? Bom, e agora fica fácil a gente olhando para esse circuito aqui da direita, fica fácil a gente perceber que esse resistor de 6 ohms está em paralelo com esse de 3, beleza? E aí a gente pode calcular então a resistência equivalente. Resistência equivalente de 6 e 3 é 3 vezes 6, 18, dividido por 3 mais 6, 9. 18 dividido por 9 dá 2. Então eu posso desenhar aquele circuito ali agora, que é ainda mais simples, beleza? Tem só o resistor de 6 ohms e o resistor de 2, que é o equivalente ali que eu acabei de calcular. E esses dois últimos resistores aí, claro, eles estão em série. A gente pode então só somar os dois para encontrar aquele circuitinho mais simples de todos que tem ali, certo? Então aqui nós estamos resolvendo o circuito pela técnica da simplificação. Nós estamos simplificando, achando versões mais simples do circuito, até chegar aí nesse circuitinho que tem só uma fonte de tensão e um resistor. Beleza? Muito fácil fazer esse tipo de coisa, certo? A gente faz isso até de cabeça. Então aqui agora eu posso calcular o I1, né? Usando esse circuito mais simples de todos ali, ó, a gente pode calcular o I1. I1 vai ser igual a 120 volts. Veja, I1 é a corrente que passa ali por esse resistor de 8 ohms, certo? Que está ligado na fonte 120. Então, I1 linha vai ser igual a 120 volts dividido por 8. Essa divisão dá 15 amperes. Então, eu acabei de descobrir o valor de I1 linha. Agora, eu volto nesse circuito aqui, ó. Já que eu descobri, né, eu usei esse circuito aqui para descobrir o valor de I1'. Agora eu volto para esse circuito aqui, ó. Beleza? Aqui agora eu já sei o valor do I1'.
Sabendo o valor do I1', eu consigo calcular o V1', beleza? V1' é a tensão no resistor de 6 ohms. Eu sei o valor de I1', que é a corrente que passa por ele. Então, o V1' vai ser 6 ohms vezes 15 amperes. 6 vezes 15 dá 90, ohm vezes ampere dá volt, então 90 volts ali é o valor do V1'. Bom, e o que a gente faz agora? Agora a gente volta ó, desse circuito para esse aqui, ó, beleza? Agora que nós sabemos o valor de V1', a gente consegue calcular o valor do V2'. Porque se você pegar essa malha aqui da esquerda, percorrer ela, você vai encontrar uma elevação de 120 e duas quedas, que é V1' e V2'. Só que a gente sabe que o V1' ele é igual a 90 volts. E a gente sabe que as quedas, a soma das quedas, tem que ser igual à elevação, certo? Então, se eu somar o V1' com o V2', que são as duas quedas, o resultado tem que ser igual a 120, que é o valor da tensão da fonte, que é a única elevação que eu tenho nessa malha. Então, para calcular o valor de V2', tudo que eu preciso fazer é 120, que é a elevação, menos V1', que é uma das quedas. Então, o resultado dá 30 volts. Então, acabei de descobrir o valor de V2'. E agora que eu sei o valor de V2', eu consigo calcular o I2'. O que é o I2' lá? É a corrente que passa pelo resistor de 3. Como é que eu vou calcular o I2'? Basta dividir a queda de tensão que existe aqui no resistor de 3 ohms, ó, que é o V2', beleza? 30 volts, pelo valor da resistência desse resistor, que é 3 ohms. Então, 30 volts dividido por 3 ohms me dá 10 amperes. Então, eu sei que a corrente I2' é igual a 10 amperes. De maneira semelhante, eu posso calcular o I3'. O I3' é a corrente que passa ali no resistor de 6 ohms, que também, olha, está com 30 volts sobre ele, porque está ligado nos mesmos pontos ali do outro resistor de 3, certo? Então, para calcular I3', tudo que eu preciso fazer é dividir 30 agora por 6 ohms, né? Já que a corrente I3' está passando no resistor de 6. Então, I3' vai ser igual a 30 volts dividido por 6 ohms. 30 dividido por 6 dá 5, volts dividido por ohm dá ampere, beleza? Então, I3' vale 5 amperes. E agora eu volto lá no meu circuito original, ó. Eu venho daqui para cá, ó. Por quê? Porque agora eu sei I3'. Então, se eu sei I3', eu consigo calcular aqui ó, o V3'. Beleza? Tá vendo? V3' é aquela extensão do resistor de 2 ohms. A corrente que passa por esse resistor de 2 ohms é o I3', que eu acabei de calcular ali atrás. Então, o V3' vai ser igual a 2 ohms vezes I3', que a gente sabe que vale 5 amperes. Então, se eu multiplico 2 ohms vezes 5 amperes, o resultado dá 10 volts. Beleza? O que mais que eu consigo calcular aqui? Bom, é o seguinte, é fácil a gente perceber que essa corrente I3', ela nesse circuito aqui, ela é igual ao I4', beleza? Porque como eu tirei a minha fonte de corrente aqui, a gente sabe que esse I3', quando chega nesse nó aqui, ó, a única coisa que ela pode fazer é descer aqui e passar por um resistor de 4. Como nós estamos chamando essa corrente que passa pelo resistor de 4 de I4', a gente vê que na verdade é a mesma corrente. Então, o I4' é igual ao I3', que é igual a 5 amperes. Beleza? Agora que eu descobri o valor do I4', eu posso calcular o V4', que é a tensão sobre o resistor de 4 ohms. Beleza? Como é que eu calculo essa tensão? Bom, basta multiplicar 4 ohms por 5 amperes, que é o valor do I4'. E isso me dá 20 volts. E com isso, olha, a gente já calculou, a gente já descobriu o valor de I1', I2', I3', I4', e V1', V2', V3', e também V4'. Nosso circuito está resolvido, beleza? Então, essa primeira parte do nosso circuito está resolvida. O que a gente faz agora? A gente vai lá para aquele outro circuitinho que tem a fonte de corrente e não tem a fonte de tensão, certo? Então, agora nós vamos calcular I1, 2 linhas, I2, 2 linhas, V1, 2 linhas e por aí vai. Beleza? Repare que esse circuito agora que não tem a fonte de tensão pode ser resolvido também por simplificação, beleza? Porque ali eu consigo ver resistores em paralelo, em série, tal coisa, então a gente consegue resolver muito facilmente. Vamos reparar, a primeira coisa que dá para reparar é que o resistor de 6 ohms e o de 3, eles estão em paralelo, beleza? Eles estão ligados aos mesmos terminais. E aí, quando eu calculo a resistência equivalente desses dois resistores, eu descubro que ela é igual a 2 ohms. Então, esse resistor de 2 ohms que apareceu nesse meu novo circuito aqui, ó,
Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Esse resistor aqui, ele é, na verdade, o equivalente daquele resistor de 6 e de 3 ali. Beleza? Bom, esse resistor de 2, ele agora está em série com aquele outro resistor de 2 ali em cima e, portanto, eu posso somá-los. O resultado vai dar aqui, um resistor de 4 em paralelo com outro resistor de 4. Eu poderia continuar aqui agora, calcular o equivalente desses dois de 4 aqui, que daria 2, mas não é necessário. Aqui agora, ó, a gente consegue facilmente identificar aqui o que está acontecendo. Eu tenho uma corrente de 12 amperes que está descendo e chegando nesse nó aqui. Vou chamar esse nó aqui, vou chamar de nó A, vou chamar esse nó aqui de cima de nó B. Então essa corrente de 12 amperes chega aqui, ela se divide, chega no nó A, ela se divide. Então, uma parte dela vai para aquele resistor de 4 ohms à esquerda, a outra vai para esse resistor de 4 ohms que está aqui no centro. Beleza? Como os resistores são iguais, a gente já sabe que essa corrente vai se dividir igualmente entre os dois resistores. Então, o que vai acontecer? Chegou a corrente de 12 aqui, ó. Aqui, corrente de 12 amperes. Ela vai se dividir igualmente aqui, né, nesses dois ramos. Então, uma corrente de 6 amperes vai subir aqui e outra corrente de 6 amperes vai vir para cá. Ok? Então, olha só, é fácil ver que a corrente que está passando aqui por esse circuito, olha, ela vale 6 amperes e ela tem um sentido contrário do I4 duas linhas, que está desenhado ali no meu circuito. Com isso, eu posso dizer que o meu I4 duas linhas, então, ele vale menos 6 amperes. Por que menos? Porque está no sentido oposto ao que eu desenhei para o I4 duas linhas ali, certo? E agora que eu sei o I4 duas linhas, eu posso calcular o V4 duas linhas também. Como é que eu faço isso? Do jeito que a gente já sabe. Eu pego o valor da resistência e multiplico pela corrente. Então, 4 ohms vezes menos 6 amperes dá menos 24 volts. Então, acabei de descobrir o valor do meu V4 duas linhas. Ok, agora o que eu faço? Agora eu volto nesse circuito aqui, ó. Eu venho para cá, beleza? E aqui, então, ó, eu tenho uma corrente de, a gente já sabe, uma corrente de 6 aqui chegando. E tem essa outra corrente que chega aqui, ó. Essa I3, duas linhas que chega aqui nesse nó. Vamos desenhar aqui novamente. Vou chamar esse aqui é o nó A, esse aqui é o nó B. Bom, a gente já sabe que essa corrente aqui, ó, de 6 amperes, ela vai se somar com a outra corrente que está chegando aqui e o resultado tem que ser 12. Então, a gente sabe que essa corrente que está chegando aqui, ó, ela também tem que ser de 6 amperes. Essa corrente que está chegando aqui é o I3 duas linhas. Então, nós podemos dizer que o I3 duas linhas vale 6 amperes. Beleza? E agora que eu sei o valor do I3 duas linhas, eu posso calcular o valor do V3 duas linhas. Como é que eu faço isso? Multiplico o valor da resistência pela corrente. Então, V3 duas linhas é igual a 2 ohms vezes 6 amperes, que dá 12 volts. Beleza? O V2 duas linhas, olha só, a gente volta aqui nesse circuito anterior aqui agora. Beleza? E aqui, ó, se a gente pegar essa malha aqui do centro, ó, essa malha central aqui, a gente percebe que ela tem uma elevação, se eu percorrer ela nesse sentido aqui, ó, sentido anti-horário. Aliás, sentido horário. Se eu percorrer ela no sentido horário, eu vou encontrar uma elevação, que é o V2 duas linhas, e duas quedas, que é o V3 duas linhas e o V4 duas linhas. Então a gente já sabe que a soma das quedas tem que ser igual à elevação que existe ali. Então eu posso dizer que o V2 duas linhas é igual ao V3 duas linhas mais o V4 duas linhas. E eu já sei o valor de V3 duas linhas do V4 duas linhas. Então quando eu somo essas duas tensões, que eu já conheço, né, uma vale 12 e a outra menos 24, o resultado é menos 12. Então eu acabei de descobrir o valor do V2 duas linhas ali. Beleza? E agora é o seguinte, sabendo o valor do V2 duas linhas, eu posso calcular o valor do I2 duas linhas que está ali no meu circuito. Então, como é que a gente calcula a corrente? Basta dividir a tensão pela resistência. Então, menos 12 dividido por 3 ohms, isso vai me dar menos 4 amperes, o valor do I2 duas linhas. Se a gente analisar aqui agora, ó, a tensão V1 duas linhas, ela é, na verdade, a tensão V2 duas linhas, só que com a polaridade trocada. Repara, ó,
duas linhas é a tensão entre esse terminal aqui do resistor, que está ligado aqui nesse nó aqui, beleza? E esse outro terminal do resistor que está ligado no nó aqui de baixo. A mesma coisa acontece aqui com o V2, duas linhas. Ó. É a tensão entre esse terminal de cima do resistor de 3, que está ligado no nó lá de cima, e a tensão no terminal de baixo aqui do resistor de 3 ohms, que é o que está ligado nesse nó aqui de baixo. Só a polaridade delas está trocada, certo? Enquanto V2, duas linhas, tem mais aqui em cima e menos embaixo, o V1, duas linhas, tem menos em cima, mais embaixo. Então, eu posso dizer que V1, duas linhas, é menos V2, duas linhas. Se o V2, duas linhas, é menos 12 volts, o V1, duas linhas, vai ser igual a 12 volts. Sabendo o valor do V1, duas linhas, eu calculo o I1, duas linhas, dividindo 12 por 6, isso dá 2 amperes, e com isso a gente termina a resolução do circuito. Então, eu calculei o I1, duas linhas, I2, duas linhas, I3, duas linhas, I4, duas linhas, e a mesma coisa com as tensões. Beleza? Então, ó, dá para a gente apresentar aqui ó, um resumo do que foi feito até agora. Então, o meu circuito original, que eu tinha resolvido ele lá, ó, usando o método das tensões de nó, é aquele lá de cima. E ele tem aqueles valores de tensão e corrente ali para cada um dos componentes. Beleza? Esse circuito do meio é o mesmo circuito de cima, porém sem a fonte de corrente. E o aqui de baixo é o mesmo circuito, porém sem a fonte de tensão. E aí eu queria que vocês reparassem aqui nos valores. Ó. Olha só, quando eu pego aqui os dois circuitos de baixo e somo os valores deles, eu tenho o valor lá de cima. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar essa corrente aqui que está passando, essa corrente aqui, ó, passando aqui nesse ramo da esquerda. Aqui eu tenho 15 amperes, aqui eu tenho 2. Quando eu somo 15 com 2, eu tenho exatamente o 17 que está lá em cima. Beleza? Se eu pegar essa tensão aqui que é 90, com essa tensão aqui que é 12, soma as duas, isso aqui dá 102 volts, que é o que nós temos aqui. Então, veja, eu posso chegar na solução, né, nos valores corretos aqui do meu circuito, resolvendo dois circuitos mais simples, beleza? Esse circuito aqui de cima, repara, ele não tem como ser resolvido por meio de resistências equivalentes. Ele tem que ser resolvido pelo método das tensões de nó, o método das correntes de malha. Esses dois circuitos aqui de baixo, a gente resolveu eles quase que de cabeça usando essa ideia das resistências equivalentes. A gente foi simplificando e tal coisa. Então, é mais fácil resolver esses dois aqui de baixo do que resolver o de cima. Beleza? Mas dá mais trabalho, porque você tem dois circuitos. Se a gente tivesse 3 fontes no circuito, a gente teria 3 circuitinhos equivalentes que a gente teria que resolver também. Então, quanto mais fontes tem o nosso circuito, mais trabalho a gente tem. Beleza? Então, vamos para um outro exemplo aqui para deixar a situação um pouco mais clara. Vou ter aqui um outro circuito. O objetivo é calcular os valores de V1 e de V2 também, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou eliminar, veja que é um circuito que também tem duas fontes, uma de tensão, outra de corrente. Então, eu vou eliminar aqui a fonte de corrente, inicialmente. Tá? Eu já resolvi esse circuito usando o método das tensões de nó, então os valores são aqueles ali que vocês estão vendo. E eu vou aqui, então, retirar a minha fonte de corrente. Vou deixar apenas a minha fonte de tensão. Ficar com esse circuito aí. Então, aqui eu tirei minha fonte corrente. Esses terminais aqui que sobraram, não tem nenhuma corrente passando por eles. Eu posso, inclusive, tirá-los do meu circuito, deixar o meu circuito dessa maneira. E aqui fica muito evidente para a gente que esse circuito de 35 ohms está em série com esse resistor de 5 ohms. Beleza? Então, se eu pego aqui e faço a resistência equivalente deles, eu vou ter um resistor de 40. Eu vou até desenhar aqui. Vou desenhar aqui um circuito equivalente. Não desenhei ele no computador, vou desenhar na mão aqui agora. Então, tem uma fonte de 144 volts ligada num resistor de 10 ohms, outro resistor de 10 e, em paralelo com esse resistor de 10, a gente tem um outro resistor aqui de 40 ohms. Então, esse aqui é 10 ohms, aqui também 10 ohms e aqui nós temos 40 ohms. Ok. Aqui estão os meus nós. E nós estamos querendo saber aqui exatamente o valor de V1 e V2, V1' e V2'. Ok. Um de 40 com um de 10, eu posso simplificar ainda mais esse circuito. Então, vai ficar aqui ó, um resistor de 10 ohms em série com esse resistor aqui, que é o equivalente do de 10 e 40.
O equivalente de 10 e 40 em paralelo é 10 vezes 40 dividido por 10 mais 40. 10 vezes 40 dá 400. 10 mais 40 dá 50. Então, 400 dividido por 50 dá 8. Então, eu tenho aqui uma fonte de 144 volts, um resistor de 10 ohms, e aqui eu tenho um resistor de 8 ohms. Aqui, beleza? E a tensão aqui sobre esse resistor de 8 ohms é o V1' que nós estamos procurando. Ok, então aqui, veja bem, nós temos um circuito divisor de tensão, nós temos dois resistores. Eu posso continuar simplificando aqui, eu vou até fazer isso, ao invés de usar a ideia do divisor de tensão, eu vou continuar simplificando aqui e dizer que o equivalente desses dois resistores que estão em série é esse resistor aqui, que no nosso caso vale 18 ohms. Beleza? Ok. Então agora, sabendo aqui, chegando depois de ter chegado nessa versão mais simples de todas aqui do meu circuito, eu consigo calcular o valor dessa corrente que sai aqui da fonte. Beleza? Essa corrente aqui, chamo ela de I1'. O valor dela, I1', vai ser igual a 144 volts dividido por 18 ohms. Isso aqui é igual a 8 amperes. Beleza? Ok. Então, agora, sabendo que essa corrente I1' aqui, que passa pela fonte de 144 volts, I1', sabendo que ela vale 8 amperes, eu consigo calcular o valor de V1' aqui, observando, volta nesse circuito aqui agora, volta nesse circuito. Então, eu consigo calcular o valor de V1', reparando que V1' é a tensão nesse resistor de 8 ohms aqui. Então, V1' vai ser igual a 8 ohms vezes 8 amperes, que é a corrente que passa lá. 8 vezes 8 dá 64, ohm vezes ampere, isso dá volt. Ok? Isso é igual a volt. Então, descobri o valor do V1'. Então, eu sei, volta aqui agora nesse circuito, certo? Pode voltar aqui, nesse circuito aqui, nesse aqui de cima já. Eu sei que aqui esse V1', então, vale 64 volts. Ok? Quanto vale o V2'? Vamos fazer o seguinte, aqui nesse circuito agora nós vamos calcular essa corrente que vem para cá, que eu vou chamar de I2'. Beleza? Como é que eu faço para calcular essa corrente? Bom, I2' é a corrente que passa aqui por esse resistor, por esses dois resistores 35 e 5 juntos. Então, I2' é igual à tensão que existe aqui entre esses terminais aqui dos resistores, que é os 64 volts que nós acabamos de descobrir, dividido pelo valor da resistência equivalente desse ramo aqui, que é 40 ohms. 40 ohms. Beleza. Então, quando eu divido aqui 64 por 40, isso dá 1,6 ampere. Sabendo então agora que a corrente que passa por aqui, por esse ramo da direita, é igual a 1,6 ampere, eu consigo calcular o valor da tensão V2'. Porque a tensão V2' é a tensão sobre esse resistor de 5 ohms, que está sendo percorrido por essa corrente de 1,6 ampere. Então, V2' vai ser igual a 5 ohms vezes 1,6 ampere. 5 vezes 1,6 dá 8, ohm vezes ampere dá volt, então essa é a tensão V2'. Beleza? Então, V1' é igual a 64 volts e V2' igual a 8 volts. Ok, agora a gente resolve o circuito só com a fonte de corrente, sem a fonte de tensão. E aí, a mesma coisa pode ser feita aqui. A gente repara que esses resistores aqui de 10 ohms, esse resistor e esse aqui, eles estão em paralelo. Então, a resistência equivalente aqui de dois resistores de 10 em paralelo é um resistor de 5 ohms.
Então, eu posso redesenhar esse circuito da seguinte maneira. Deixa eu trocar aqui minha caneta. O circuito ele pode ser desenhado assim, ó. Um resistor de 5 ohms, que é o equivalente desses dois de 10, em série com esse resistor de 35 ohms, que vai até a fonte de corrente aqui, de 3 amperes. Ó, então aqui 3 amperes. E aqui eu tenho um outro resistor aqui de 5 ohms. Ok. Então esse é o meu circuito. Esse resistor de 5 ohms está em série com o resistor de 35. Somos dois, então, nós temos um resistor de 40 ohms aqui, ligado na fonte de 3 amperes, que está ligado aqui nesse resistor de 5 ohms. Então, nós temos aqui um resistor de 40 e aqui nós temos um resistor de 5 ohms. E aqui nós temos 3 amperes. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Olha só, vamos pegar aqui esse circuito e nós vamos chamar de I1. A corrente tem uma corrente de 3 amperes saindo da fonte. Quando ela chega aqui nesse nó aqui de cima, deixa eu desenhar um nó aqui, ó, chamar aqui esse nó aqui de nó A, aqui embaixo o nó B. Quando essa corrente de 3 amperes chega no nó A, ela se divide. Então, uma parte dela vem para cá, chamar essa aqui de I1, duas linhas. Outra parte dela vem para cá, chamar isso aqui de I2, duas linhas. A parte que vem para a direita, o I1, ele vai encontrar uma resistência só de 5 ohms. A que vai para a esquerda encontra uma resistência de 40 ohms. Então, a resistência que a corrente que vai para a esquerda encontra é 8 vezes maior do que a resistência que a corrente I1 encontra. Por essa razão, a corrente I1 vai ser maior do que a corrente 2. Quantas vezes? 8. Então, eu posso dizer que I1, duas linhas, é igual a 8 e 2, duas linhas. E eu sei que se eu somar I1 com I2, o resultado tem que ser igual a 3 amperes, que é o valor total de corrente que está chegando ali no nó A. Então eu venho aqui agora, ó, no lugar do I1, eu coloco 8 e 2. O I2, duas linhas, continua aqui do jeito que ele já estava e eu repito 3 amperes. Agora, quando eu somo 8 e 2 com 1 e 2, o resultado é 9 e 2. Isso aqui tem que ser igual a 3 amperes. Com isso, a gente conclui que I2, duas linhas, tem que ser igual a 3 amperes dividido por 9, o que é igual, posso simplificar isso aqui, dividir por 3, o que é igual a 1/3 de ampere. Beleza? Então, o I2, duas linhas, é igual a 1/3 de ampere. O I1, duas linhas, é igual a 8 vezes esse valor, então é 8/3 de ampere. Aqui agora, ó, sabendo o valor do I1 e do I2, a gente consegue calcular tanto o V1, duas linhas, quanto o V2, duas linhas, beleza? Repara aqui, ó, que o V2, duas linhas, que é o que aparece aqui, ó, nada mais é do que a tensão sobre essa fonte de 3 amperes, que é também a tensão sobre esse resistor de 5 ohms aqui, ó. Porque veja, tanto a fonte quanto o resistor, eles estão ligados aqui entre os mesmos terminais. Então, se eu calcular a tensão que existe aqui nesse resistor de 5 ohms, eu estou calculando a tensão que existe aqui entre os terminais da fonte de corrente, que é o V2, duas linhas, beleza? Então, como é que eu vou calcular a tensão aqui entre o resistor dos terminais do resistor de 5 ohms? Bom, eu sei que a corrente que passa por ele é o I1, duas linhas, que é igual a 8/3 de ampere. Então, se eu quiser calcular aqui o V2, duas linhas, ó, basta eu calcular a tensão sobre esse resistor, que vai ser igual a 5 vezes 8/3. Ok?
5 vezes 8 sobre 3, 5 vezes 8, isso é igual a 40. 40 dividido por 3, certo? Isso aqui é igual a 13,333 volts, beleza? Uma dízima periódica aqui. Beleza, então agora nós queremos calcular o V1 duas linhas. Repare que ó, o V1 duas linhas é a tensão que existe aqui entre esses terminais aqui, ó, onde nós temos dois resistores de 10 ohms ligados. Bom, a gente sabe que o equivalente desses dois resistores de 10 é esse resistor de 5 aqui, ó. Então, se eu venho para esse circuito aqui de baixo, certo? Aqueles dois terminais ali, na verdade, são esses terminais que estão aqui, ó, entre aqueles nós, né, mostrados ali no circuito de cima, são os nós que tem aqui entre os terminais desse resistor de 5 ohms. Então, aqui está o meu V1 duas linhas, certo? Aqui está o meu V2, duas linhas, e ali está o meu V1, duas linhas. Então, o V2, duas linhas, a gente já calculou. Nós queremos agora calcular o V1, duas linhas. A gente sabe que a corrente que vem para cá, ó, ela vale 1/3 de ampere. É o que nós chamamos ali de I2, duas linhas. Beleza? Então, se eu quero calcular aquela tensão V1, duas linhas ali, ó, eu sei que a corrente que passa pelo resistor de 5 é igual a 1/3 de ampere. Então, tudo que eu preciso fazer é V1, duas linhas, igual a 5 vezes 1/3 de ampere. Ok? 5 ohms vezes 1/3 de ampere. Isso aqui é igual a 5/3. Ohm vezes ampere dá volt. 5 dividido por 3 é 1,666 volt. E por aí vai. Beleza? Então, com isso, nós calculamos também o V1 duas linhas e o V2 duas linhas. E aí, para mostrar um resumo aqui da nossa história, eu tenho aí de novo os dois circuitos. Eu tenho o circuito original lá em cima, que eu resolvi por meio do método das tensões de nó e achei aqueles valores ali de V1 e V2. No circuito do meio, então, nós temos o circuito sem a fonte de corrente, beleza? Os valores de V1 e V2 ali estão ali. E aqui embaixo nós temos o circuito sem a fonte de tensão. E, de novo, os valores que nós calculamos estão anotados ali. Repare que se eu somar, então, os valores dos circuitos do meio e de baixo, eu tenho exatamente os valores lá, os valores reais do meu circuito, com as duas fontes atuando. Beleza? Bom, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido esse negócio aí. Estou deixando uma lista de exercícios, estou deixando um PDFzinho aí também com um resumo dessa matéria, desse tópico aí para vocês. Espero que vocês se divirtam e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Valeu? Um abraço.